Bom, relativamente à migração e aos imigrantes, eu penso que há três pilares, digamos, determinantes quando se fala nestas matérias. Por um lado, é se há ou não a aceitação dos imigrantes nas comunidades, nos países, se há legislação específica ou não para esses acolhimentos, e depois, sobre isso, temos que ver qual é o seu impacto na nossa comunidade, ou seja, quais são os impactos em termos demográficos, em termos económicos e em termos, digamos, da própria cidadania. Em termos populacionais, portanto, em termos demográficos, sabemos que hoje em dia é extremamente importante a presença dos imigrantes no país e no concelho, porque sabemos também que temos uma baixa, portanto, em termos de demografia, cada vez nascem menos crianças. Sabemos também que o envelhecimento da população é crescente, portanto, este déficit de pessoas para trabalhar e o déficit da sustentabilidade, da segurança social e de outras matérias dependem de uma força produtiva que cada vez é menor no nosso país e também, naturalmente, no nosso concelho. Essa questão da demografia é extremamente importante e penso que só isso gera motivo de acolhimento dos próprios imigrantes. E nota-se que, desde que nós temos acolhido mais imigrantes em determinadas zonas do país, no Algarve, nas zonas de Lisboa, o crescimento de bebés, o número crescente de crianças, tem estado diretamente proporcional. Portanto, digamos, esta renovação da população, ou crescendo, é extremamente fundamental para a nossa economia. Para além também da necessidade de mão de obra, não é? Da necessidade de mão de obra que não temos e vemos, especialmente no Sul, a necessidade que existe no âmbito da agricultura e etc., da importação, digamos, de mão de obra que possa realmente ajudar-nos a poder trabalhar, nomeadamente na agricultura, nos nossos campos, pese embora, e não estou aí por aí, naturalmente, alguém fará das más condições que muitas vezes elas estão, da ilegalidade, de tudo, portanto, a parte negativa que também está associada a esta vinda, a estes movimentos migratórios, mas que são extremamente importantes e fundamentais para a economia também do nosso país. E penso também depois a outra facção que devíamos conversar um bocadinho, é a questão da cidadania. A cidadania o que é? É, no fundo, os imigrantes também fazerem parte da nossa comunidade. Fazerem parte das escolas, fazerem parte das nossas associações, fazerem parte do nosso dia-a-dia, terem os direitos a voto, etc., poderem se legalizar de uma forma mais célere, etc. Portanto, realmente são estes três vetores que eu penso que são importantes, foram estes três vetores que estão mais ou menos presentes nos nossos planos, eu digo nossos porque este que nós vamos abordar agora é o segundo plano, já se tinha feito um aqui há uns anos atrás. Mas de qualquer forma tentamos que, efetivamente, e como o peso da migração no nosso concelho não tem sido tão grande como noutros em que realmente há avalanches de pessoas que venham, que não têm habitação, que têm péssimas condições, que grande parte do dinheiro que ganham é para pagar um pequeno quarto com condições péssimas, vemos isso muito no Sul, no Alentejo, etc. Nós aqui penso que podemos aprender com tudo isso e fazer um acolhimento diferente à população que nos veio visitando e que também neste momento tem sido crescente, nomeadamente em termos de brasileiros e outras comunidades que se têm deslocado para cá. Nós temos cerca de 70 e tal comunidades diferentes cá em Portugal, cá em Gaia. Portanto, temos sírios, portanto, muitos chineses. Portanto, temos uma comunidade muito diversificada, muito intercultural, que no fundo está também por força das habitações mais baratas, acaba por se centralizar em determinados pontos e nós vemos, por exemplo, em Vila d'Este, é uma zona muito multicultural. Bom, portanto, isto são, digamos, as partes fundamentais que nós tivemos que avaliar, tivemos que ver e tivemos que saber onde é que queremos trabalhar. Portanto, um problema que existe também aqui no nosso concelho e que geralmente há em alguns, mais no sul do que aqui no norte, é haver algumas associações dos próprios migrantes. Quando há associações de migrantes é muito mais fácil trabalhar com eles do que quando eles estão fechados nas suas casas, nas suas partes de casa que muitas vezes alugam, etc. E cá em Vila Nova de Gaia não temos associações de imigrantes. Temos algumas delegações de imigrantes, no âmbito dos ucranianos também
mas essencialmente dos ucranianos, portanto que também havia uma comunidade já grandinha e, portanto, e com esta questão da guerra da Ucrânia engrossou, ficou maior e, portanto, tem trabalhado connosco. Mas fora disso também trabalhamos com outros que têm sede de outros concelhos, em Gondomar ou no Porto, mas também colaboramos com eles no sentido de podermos apoiar muitas das comunidades que estão aqui no nosso concelho. Portanto, os planos municipais não são mais do que uma forma estruturada que nós tentamos ter, que geralmente também acaba por ser mais ou menos financiada a sua elaboração pelo FAMI e pelo ACM, o Alto Comissariado para as Migrações, que nos dão algumas linhas de orientação estratégica, digamos, para serem de acordo com a legislação que há no âmbito da imigração. É óbvio que esta legislação para o âmbito da imigração é importante nos países, reflete-se nos concelhos, mas na nossa opinião e na minha muito particular é que mais importante que toda essa legislação é o que se faz no dia-a-dia em cada concelho. Porque não adianta dizer que há integração nas escolas, que há integração se realmente ela não se efetivar. E a interculturalidade tem que ser feita local. E eu penso que mais importante do que digamos, a legislação nacional é a legislação e a regulamentação e estes planos que possa haver nos próprios municípios. Porque se eu no município conseguir num bairro, numa zona, que as crianças convivam juntos nas escolas, que as pessoas se encontrem no centro de saúde, os problemas de racismo, os problemas de estereótipos, essas questões acabam por se desfazer, não é? E, portanto, isso é que faz com que haja integração. A integração não se cria por decreto-lei, não é? Portanto, a integração faz-se localmente. Portanto, eu penso que o sucesso das políticas locais de integração fazem-se com as atitudes, com as ações, com os programas que existem localmente. E é, portanto, tendo presente essa premissa, que temos o plano municipal. O plano municipal pretende o quê? Dentro dos parceiros que temos na comunidade, quer estas zonas e associações que trabalham mais com os imigrantes, como são os projetos de escolhas, que são projetos que estão muito direcionados para acolher crianças e jovens de outros países, nomeadamente dos países lusófonos, Angola, de Moçambique, de Timor, que temos cá, portanto, bastantes, e de outros países, da África e mesmo da Ásia, do Paquistão, portanto, temos vários paquistaneses aqui também em Vila 10, portanto há uma cultura muito, e que eu penso que não se faz muito sentido, porque eles convivem muitíssimo bem, convivem muito bem na escola e até tem havido já muitas vezes locais, que eu às vezes temos conhecimento, todos nós, de subúrbios, de outras cidades, onde há grandes conflitos raciais e problemáticos. Nós aqui em Gaia temos tido a sorte de, fruto de um trabalho de base e de um número que não é muito significativo, temos à volta de 6.000 imigrantes no concelho, porque tem-nos permitido a pouco e pouco fazer esta gestão e esta interligação entre as pessoas, e nas escolas não temos problemas, e a zona que eu digo que seria a mais problemática, que é a Vila 10, é uma comunidade perfeitamente integrada. A escola é uma escola normalíssima, nem é uma escola problemática do concelho. Temos outras escolas onde há muito mais abandono e absentismo escolar. Portanto, são projetos que se têm feito e que realmente têm sido extremamente importantes. Quero dizer com isto o quê? Temos que nos recorrer das forças vivas da própria comunidade. Quando não há estas associações de imigrantes, encontramos outras que são realmente quem lida com eles. E, portanto, nós depois trabalhamos com quem? Trabalhamos com as escolas, trabalhamos com a polícia, trabalhamos com as juntas de freguesia, trabalhamos com os centros de saúde e com a segurança social. São estes nossos parceiros de exceção, são os nossos parceiros que privilegiamos, porque são eles que têm as respostas para dar, quer à nossa comunidade de cidadãos do concelho, quer às comunidades que se vêm para cá e que escolhem Gaia para trabalhar e para viver. E temos feito coisas fantásticas, por exemplo, desmistificar muitas vezes a questão da polícia, que eu acho que é muito importante para os miúdos, e sobre isso aqui há uns anos, agora até já deixámos de fazer, porque não havia necessidade, portanto, também temos que diversificar as ações que fazemos, mas fazemos jogos de futebol entre a polícia e os jovens lá em cima, portanto, em que era vista a polícia, quando aparecia já não vem aí a polícia, fugimos todos. Não, vem aí a polícia, olha, estive ontem a jogar futebol com ele, até dei uma canelada. Portanto, tudo isto permitiu um ambiente de paz, colaborativo, informativo, nestas zonas que poderiam vir a ser mais problemáticas.
Bom, relativamente aos mediadores que trabalham connosco, nós temos mediação no âmbito do emprego e da formação. Foi criado em Gaia um gabinete de integração profissional, que é, portanto, uma colaboração e também que é financiado pelo Instituto de Emprego e Formação Profissional, em que tem um atendimento diário, tem um encaminhamento e em que temos conseguido que muitos, por um lado, aprendam uma língua também ao abrigo desse projeto de mediação e também possam aprender uma profissão e entrar no mercado de trabalho. Relativamente à comunidade cigana, é uma comunidade que ainda está implementada no nosso Conselho e digamos que a dois níveis. Por um lado, alguns já estão integrados em bairros sociais, fazem a sua vida, digamos, integradas numa comunidade e são acompanhados pelos técnicos e a mediação é feita pelos técnicos de ação social da GAIUR, da empresa municipal. Outros ainda vivem nos acampamentos e não é um número significativo e temos tido também alguns mediadores ciganos que têm feito parte de um projeto que nós criamos, de apoio, de integração e que estão a ser trabalhados neste momento para se encontrar também uma solução para esses acampamentos, que ainda são 3 cá no Conselho. Relativamente à interculturalidade, para além do trabalho que se faz essencialmente nas escolas, em algumas associações culturais, recreativas e até desportivas, portanto, no sentido de criar equipas de miúdos de futebol, de handebol, que integrem várias comunidades de migrantes cá no Conselho. Nós temos também feito anualmente um projeto que visa dar vida e voz a todas as comunidades que existem aqui. É uma mostra que nós fazemos, momento de mostra da cultura deles, da gastronomia, e portanto que é aberta à comunidade em geral, para além do seminário que fazemos também, convidando algumas pessoas e também muitos dos imigrantes que estão aqui no próprio Conselho para contar as suas experiências, as suas dificuldades, para nos ajudarem a encontrar as respostas para os problemas que vão acompanhando. E só nessa interligação entre a comunidade que existe no nosso Conselho de Migrantes e a autarquia é que se consegue naturalmente encontrar as soluções mais adequadas e formatadas para dar resposta aos problemas da sua integração.